Você já precisou realizar a junção de um resultado de um processamento com uma string para que assim possa ser apresentado para o usuário? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre interpolação de strings. Fala desenvolvedor, tudo bacana? Bem-vindos à Next Wave, meu nome é Abimael Mendes e hoje nós vamos falar sobre interpolação de strings com o C#. Então fica ligado que hoje a gente vai aprender essa temática bem bacana. E antes da gente ir para o vídeo, já gostaria de pedir que se você gostar do vídeo, deixa aquele like, deixa um comentário, diga aí o que você está achando dos nossos vídeos. E também, se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Então, bora lá para o nosso código. Aqui no nosso código, eu criei uma aplicação de console chamada interpolação de string, onde a gente tem aqui a nossa base no nosso program. Então, bora lá implementar as nossas interpolação de strings. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como que é possível realizar a interpolação de strings utilizando o string format. Então, digamos que eu tenho aqui um int chamado idade, onde essa pessoa ela vai ter 25 anos. Também vou ter aqui uma string chamada nome, essa pessoa vai se chamar José. E por fim, digamos que a gente quer transformar esses dois resultados, tanto a idade como o nome, e adicionar dentro de uma string única, com outra frase. Então, para isso, a gente pode colocar aqui o string mensagem, que vai ser igual ao string com S maiúsculo, ponto, format, e aqui a gente vai repassar os nossos parâmetros. E para isso, posso abrir aqui as minhas aspas, colocar meu nome e aqui a gente abre chaves, coloca o número 0, onde a gente quer colocar o nome da pessoa, e eu tenho, abre novamente aqui as chaves, coloca o número 1, coloca anos, ponto, colocar aqui uma vírgula e repassar as nossas variáveis. No caso aqui a gente vai repassar nome e idade. Então quando a gente for apresentar essa informação, vai ficar da seguinte forma: meu nome aqui no lugar de 0 vai ser substituído pelo nome, e eu tenho, no lugar de 1, vai ficar idade. Então, se a gente colocar aqui o nosso código, um console write_line, e apresentar a mensagem, a gente vai ter o seguinte resultado. Meu nome é José e eu tenho 25 anos. Então, a gente consegue criar uma string única interpolando o nome do José e a idade do José dentro dessa string. Mas essa abordagem ela pode trazer algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que não é tão legível, não é tão fácil de se compreender para a gente que está programando, né? Porque se a gente tiver aqui muitas variáveis, digamos que eu tenho aqui que interpolar com 10 variáveis, então vou ter que colocar 0, 1 até o 10, e eu posso ficar sem saber onde que cada variável está armazenada. Como que eu vou saber que o nome vai estar no 0, como que a idade vai estar no 1? Então existe uma forma mais simples, rápida e fácil de se interpolar essas strings. Para isso, a gente pode fazer da seguinte forma. Vou tirar aqui o string format, vou tirar aqui as nossas variáveis, vou tirar aqui os números também. E antes de colocar as aspas na minha string, eu vou colocar aqui o cifrão. Esse símbolo ele vai informar que a minha string ela vai aceitar a interpolação. Então, a partir do momento que eu abrir e fechar as chaves, aqui dentro ele vai entender como código C#. Então, para isso eu posso colocar meu nome aqui eu coloco o nome, aqui eu posso colocar a idade. Isso facilita bastante a nossa compreensão, porque meu nome que é a variável de nome, então o nome é José, meu nome é José e eu tenho idade, a idade é 25. Vamos colocar aqui o nosso código para executar e ver se mudou alguma coisa. Pronto, não mudou nada, meu nome é José e eu tenho 25 anos. Então, utilizar essa forma de interpolar essas strings é algo que vai facilitar bastante na criação do nosso código. Aqui a gente pode ter uma string longa que a gente não vai ficar sem entender onde que cada variável está armazenada. Quando a gente vê a variável, a gente vai entender o que está armazenado ali dentro. Outro exemplo que a gente pode utilizar aqui é o seguinte, deixa eu tirar aqui, trocar essa minha variável para um double, chamar ela aqui de valor, colocar aqui que o meu valor é 587.86. Tirar aqui o meu texto e informar o texto que eu quero interpolar com a minha variável. No caso aqui eu vou colocar o valor formatado que eu abro as chaves, coloco o valor, C.
A interpolação de string, ela vai aceitar você repassar alguns especificadores. Nesse caso, quando a gente adiciona aqui os dois pontos e o C, a gente está informando que a gente quer converter esse valor desse double para um formato de moeda. Em nosso site, nós vamos ter um artigo falando sobre formatando números em C#. Esse artigo, nós vamos falar diversos especificadores que podem ser utilizados na hora de formatação de números. Então, dá uma passada lá que o artigo está bem interessante. Você pode buscar aqui também no nosso canal, que nós também já temos um vídeo que fala sobre formatação de números em C#, que também vai tratar desses especificadores. Então, nesse caso aqui, a gente repassou o nosso double do nosso valor e especificou que a gente quer formatar ele em formato de moeda. Vamos colocar aqui o nosso código para executar. Pronto. Aqui a nossa string ela foi formatada para moeda. Já colocou aqui o cifrão e colocou o valor formatado para moeda. Esse valor aqui vai depender de acordo com a configuração do seu sistema. No caso, a configuração do meu sistema é para português Brasil, então a conversão foi aqui para o real. A gente pode utilizar aqui o N para número separado por milhar, a gente pode utilizar o F para um número fixo de casas decimais, a gente pode utilizar o P para percentual, entre outros. Um outro exemplo que a gente pode utilizar aqui, no caso aqui, eu vou colar essa variável chamada data atual do tipo datetime, que vai pegar aqui a data e hora atual do meu sistema. Para isso, eu vou trocar aqui a minha string, né, para ficar de acordo com o nosso exemplo, e falar que a data atual, dois pontinhos, abre aqui as chaves e coloca data atual, dois pontos, e aqui você pode repassar uma formatação personalizada. No caso aqui, a gente vai utilizar o padrão brasileiro, que é o dia, dd, barra, MM maiúsculo, porque é de mês. Se for MM minúsculo, vai aparecer os minutos, tá? Então, MM maiúsculo, barra, colocar aqui 4 Ys, de years, de ano, né? Então, aqui a nossa data ela vai ficar formatada de acordo com esse especificador aqui. Colocando aqui o nosso código para executar, a gente vai ver que a data atual, 21/8/2024, e aqui a gente pode modificar do jeito que a gente precisar que essa data ela seja apresentada. Posso colocar aqui um traço, um espaçamento, que também vai funcionar. Agora, digamos que nós estamos criando um sistema escolar onde ele realizou os cálculos da nota do aluno e assim ele vai nos retornar se aquele aluno ele foi aprovado ou não. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou criar uma variável do tipo booleano chamado resultado. E esse resultado aqui a gente vai colocar como true. Digamos que a nossa aplicação fez todo o processamento, identificou que o nosso aluno ele foi aprovado e armazenou aqui o resultado true dentro dessa variável booleana. Na nossa aplicação, agora a gente vai apresentar para o nosso aluno que ele foi aprovado, que ele conseguiu passar lá de ano. Para isso, a gente pode colocar aqui o nosso texto, você foi, e aqui começa a parte interessante. Aqui a gente abre parênteses e a gente coloca a nossa variável resultado. E aí entra os nossos operadores ternários. O que o operador ternário ele vai fazer? Se um resultado for verdadeiro, ele vai retornar uma informação A. Se for falso, ele vai retornar uma informação B. Bora dar uma olhadinha aqui para a gente entender melhor? Então vamos lá. Aqui na nossa variável, a gente vai ter o seguinte resultado. E aqui a gente coloca uma interrogação, né? Uma dúvida. Se resultado for verdadeiro, a gente vai colocar aqui aprovado. A gente coloca aqui dois pontos, dizendo que se não for true, for false, a gente vai colocar aqui reprovado. Então, aqui vai ser verificado o valor que está armazenado dentro da variável de resultado. Se for true, vai apresentar aprovado. Se for false, vai apresentar reprovado. Esses são os operadores ternários. Bora lá colocar o nosso código para executar e ver o resultado aqui do nosso aluno. Colocando aqui para executar, a gente consegue ver que a mensagem é você foi aprovado. Então, como o resultado aqui foi true, ele vai interpolar com a nossa string o resultado aprovado. Caso a gente altere aqui o resultado para false, coloque nosso código para executar, o nosso resultado já vai ser diferente. Nosso aluno ele vai ter sido reprovado. Então, galera, a interpolação de string é algo que é utilizado diariamente dentro da construção de aplicações.
Esses foram alguns exemplos básicos que a gente pode implementar em interpolação. Você pode testar diversas outras formas de realizar essas interpolações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e mais uma vez eu peço, deixa o like, deixa o comentário e se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Eu fico por aqui e até uma próxima. Até mais!